Eu quero falar hoje, nessa noite com os irmãos, uma palavra que tem uma continuação daquela série de desafios que nós falamos sobre passos para atingir objetivos. Em agosto nós vamos falar sobre os ciclos, os 7 ciclos. Hoje eu quero falar com os irmãos sobre tempo de se reabastecer, tempo de você colocar combustível na sua vida. Vivemos dias de crise, de greve, que o pessoal estava desesperado para colocar combustível no carro. Tinha alguém assim aqui? Eu via no grupo os irmãos, mas tem combustível em Rio Grande da Serra? Mas em Ribeirão já chegou? Em Mauá? Tinha irmão indo até para São Paulo para colocar combustível. Isso me despertou algo. Eu estava vendo essa semana, eu falei, se nós tivéssemos 10% do desejo, do anseio pelo Senhor, da forma que nós ansiamos algo nessa semana, a nossa vida seria diferente. Sim ou não? Isso me despertou algo. E algo que eu vou compartilhar com os irmãos hoje, eu falei numa capacitação algumas coisas, reescrevi muita coisa aqui, mas há 2 anos atrás, então alguns irmãos vão lembrar. Eu queria passar um vídeo rapidinho. Quantos já ouviram falar sobre essa história? Gabrielle Anderson. Ela correu na maratona de 1984, da Olimpíadas de 1984. E no esporte é considerado uma superação, porque ela correu 42 quilômetros, ou andou, maratona. Mas o que acontece? Diante do esporte, é uma superação, porque ela terminou, ela chegou no fim. Mas quantos de nós estamos vivendo dessa forma a nossa vida espiritual? E o nosso pensamento muitas vezes é, o importante é fazer, o importante é terminar, o importante é ir na célula, o importante é ir na igreja, o importante é continuar o casamento. E é uma mentalidade muito errada. Superação no esporte, mas ela chegou em 37º lugar. Se ela chegou dessa forma, legal, ela não desistiu. Mas o melhor do que começar bem é terminar bem. Às vezes a gente tem a mentalidade, o importante é fazer, mas a Bíblia nos ensina a fazer com excelência. E quantas coisas talvez, porque é para Deus, é para a igreja, faz de qualquer jeito, ou até para o seu casamento. É interessante que nós vemos que tudo começa bem. Um casamento, começa bem ou não começa? Começa, festa, lua de mel. Mas depois de 10, 20 anos, como está? A célula começa bem ou não começa bem? Claro que começa, multiplicação. Você não vê ninguém desistindo num dia de festa, modo geral. Mas quando passa um tempo, as coisas vêm, as dificuldades vêm e muitas pessoas desistem. E por que muitas pessoas não desfrutam de uma vitória? Porque desistem antes de desfrutar daquilo que está planejado, aquilo que está proposto. Eu quero falar nessa noite com os irmãos sobre terminar bem. Sobre você abastecer, sobre você se alimentar. Uma coisa interessante que eu vejo nessa história da Gabrielle Anderson, por mais que foi uma superação no esporte, mas ela não venceu, ela chegou em 37º lugar. E com certeza, antes dela, muito antes dela, chegaram pessoas que ficaram em 1º, 2º, 3º. Cansaram? Claro que cansaram. Mas o que eu percebo na vida dela? Não estou criticando, com certeza eu não estaria preparado para isso. Mas ela era alguém que se preparou para uma Olimpíadas. E se ela chegou no final daquela corrida daquela forma, é porque faltou combustível. Qual combustível faltou para ela? Ou oxigênio, ou talvez não teve uma alimentação balanceada ao ponto de conseguir terminar uma prova. Ou não teve um preparo físico realmente como deveria ter sido feito. E tudo isso ocasionou com que ela terminasse dessa forma. E trazendo isso para a nossa vida espiritual, para os nossos relacionamentos, não é diferente. Quantas coisas talvez nós estamos levando dessa forma, cambaleando, desgastado, empurrando com a barriga, mas na nossa mentalidade, o importante é o que eu estou fazendo. Isso não é dessa forma que Deus espera de você. Às vezes nós achamos que nós estamos fazendo um favor, o importante é que eu faço. Se quer fazer melhor, então faça. Nossa mentalidade é essa. Mas quantas coisas na nossa vida não dão certo, ou quantas coisas na nossa vida não vão para frente, porque nós estamos dessa forma. Tudo na vida, ela precisa de combustível. E quando nós falamos de combustível, é muito comum nós lembrarmos de carro, que é algo que todo mundo conhece, de modo geral. Mas tudo na vida vai combustível. Quer um exemplo? Geladeira. Qual que é o combustível para uma geladeira funcionar? E o propósito da geladeira é o quê? Refrigerar alimentos.
que é o combustível da geladeira? Gás e energia, certo? Sem o gás e sem energia, ela não vai cumprir o propósito dela, que é refrigerar alimentos. Da mesma forma, um chuveiro. Qual que é o combustível para um chuveiro funcionar? Vamos considerar que é um chuveiro elétrico. Energia e água. Se tiver só energia, vai queimar a resistência. Se tiver só água, a água vai estar gelada. Então o que nós vemos? Tudo precisa de um combustível para cumprir o propósito. E a nossa vida não é diferente. Talvez na sua vida muitas coisas, o combustível secou, acabou, está na reserva, está no limite e você está empurrando. Está indo, está levando, mas isso não tem prazer, não tem alegria, não tem investimento, não tem vitória. É algo que apenas você está fazendo. No esporte, ela virou um ícone, uma referência. Mas se você for parar para olhar para a referência, quem foi mais referência? Aquela que chegou em primeiro lugar ou ela que chegou em 37º lugar? Então, na nossa mentalidade, muitas vezes, a gente leva o quê? É para Deus, é para a igreja, Deus aceita de qualquer jeito. É para o meu casamento, de qualquer jeito está bom. Tudo isso, eu quero que você traga para a sua realidade hoje. Não é só de igreja, mas lembre-se como era o seu casamento há 10 anos atrás. Lembre-se como era a sua família há 10 anos atrás. E aí que está a questão, não é para você viver olhando para trás e para o passado. O nosso grande problema é que nós queremos viver de passado. 10 anos atrás, como era bom. Quando eu liderei a primeira célula, nossa, como era bom. Que saudade daquele primeiro encontro com Deus. E quantas coisas talvez você estagnou, você não avançou e você não tem desfrutado de um novo tempo. Irmãos, eu tenho visto algo poderoso acontecer na igreja, para aqueles que estão dispostos. Um verdadeiro avivamento nos jovens, um verdadeiro avivamento nas redes. Hoje, o Nardel estava comentando comigo sobre a rede, que não tem lugar, todo mundo está feliz. O Anderson estava comentando sobre o culto de jovens. Tudo isso alegra o nosso coração, por quê? Porque as pessoas estão incendiadas. Mas o nosso grande problema é quando o tempo vai passando e nós vamos vivendo de passado. Quando você para de olhar para o propósito, começa a olhar para trás, você para de crescer. E a Bíblia nos ensina o quê? Que é melhor o fim das coisas do que o início. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8. Eclesiastes 7, 8. Quem achou, diga amém. Está aqui no telão também. Olha no olho do seu irmão e diga assim para ele: o mais importante do que começar bem é terminar bem. Leia comigo. O fim das coisas é melhor do que o seu início, e o paciente é melhor que o orgulhoso. Não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. Não diga, por que os dias do passado foram melhores do que os dias de hoje? Pois não é sábio fazer tais perguntas. Olha o que aqui diz em Eclesiastes, que o fim das coisas é melhor do que o início delas. E no versículo 10 diz o quê? Nunca diga, nunca pergunte, como que era bom o tempo lá atrás, como que era bom aqueles dias, como os dias do passado eram melhores. Quantas vezes nós estamos vivendo o passado? Porque quando eu me converti, a unção era diferente. Quando eu ia para a igreja, quando eu era do ministério de louvor, as coisas aconteciam diferente. Quando eu orava, quando eu pregava, quando eu fazia. Irmãos, o nosso grande problema é quando nós começamos a olhar para trás e paramos de viver um novo tempo. É interessante porque aqui diz o quê? Que o melhor é o fim das coisas do que o início delas. E na maioria das vezes nós usamos esse contexto para algo que está ruim. Aí é muito fácil. Um exemplo, um casamento, uma célula está ruim, você fala, não se preocupe, irmão, porque o melhor é o fim das coisas do que o começo. Aí você traz um alívio. Mas sabe qual é o contexto real dessa passagem? Que aquilo que está bom, ele pode ser melhor ainda. Porque, por exemplo, como começa um casamento bom? E qual que tem que ser o fim dele? Melhor ainda. Quando nasce um filho, é bom.
Então, na nossa vida natural, é difícil entender o propósito de Deus. Sabe por quê? Presta atenção. Quando nasce um filho, é dia de festa ou não é? Mas o final da vida é dia de festa? É luto. E mesmo Eclesiastes 7 diz que é melhor os dias de luto do que dia de festa. Porque o dia de luto é dia de reflexão. E na nossa vida natural é difícil entender isso. Por que é difícil entender? Porque naturalmente falando, ninguém gosta de perder alguém. Mas diante do propósito e vendo algo espiritual, o fim das coisas é melhor que o início. Por quê? Porque aqui está falando de eternidade também. Então, um exemplo, aquilo que foi festa quando alguém nasceu, no final da vida, não tem que ser algo de apenas triste, porque tem um propósito de uma eternidade lá. Então, viver a eternidade com Deus é melhor do que nascer aqui na terra. Então, isso que você precisa entender. Quando diz que o melhor é o fim das coisas, do que o início, está falando de algo eterno, não algo momentâneo. Então é difícil você entender que o melhor é lá na frente do que aquilo que você já viveu. Porque a tendência do mundo é piorar. A tendência do mundo é as coisas ficarem ruins. Tempos de crise, tempos de dificuldades. Eu não sei como está a sua vida financeira, eu não sei como está o seu casamento, eu não sei como está o seu ministério. Mas o que você tem que ter convicção é que o fim das coisas é melhor do que o início delas. E aqui ele diz no versículo 10, é tolo, não tem nada de sábio aquele que vive falando, ai como era bom o passado. Quando você para olhar para trás, você para de ver aquilo que Deus tem preparado para você. Então nós precisamos ver por que muitas vezes nós olhamos para trás. Porque nós estamos cansados, nós estamos sem forças, nós estamos sem combustível. E quando nós estamos fracos, de vez nós buscarmos para se alimentar, para nos encher, o que nós gostamos de fazer? Olhar para trás. Olhar para os momentos de glória lá atrás. Não, porque lá atrás era bom demais. Mas o que mudou, meus irmãos? Não foi a igreja, não foi o pastor, não foi Deus. O que mudou foi nós mesmos. Cada um de nós. Por quê? Por que não acontece mais o que acontecia 10 anos atrás? Porque talvez um dia você se esfriou. Talvez um dia você se cansou. Talvez um dia você se acostumou. E esse é o nosso problema, que quando nós nos acostumamos, as coisas vão cansando, vão esgotando. Como está o seu casamento hoje? Como está o seu relacionamento com os seus pais hoje, filhos? Porque o tempo é o grande teste para todas as coisas. No início tudo é muito fácil, mas o tempo ele define aonde você vai chegar. Porque o tempo define o quanto você está disposto a pagar por aquilo. A fazer aquilo, a viver aquilo, aquele propósito. Em todo relacionamento, seja ministério, seja casamento, seja família, seja trabalho, vão ter dias felizes, dias tristes, dias de problemas, dias de briga, mas dias também de acertos. Então o que você precisa entender é que todas as áreas da nossa vida são assim. Muitas vezes falam, mas a igreja tem muito problema. Claro que tem, porque é uma família. Qual família que não tem um problema? Qual família que não passa dificuldades? Mas o fato é exatamente esse. Quantas coisas estão se passando e vão perdendo valor na nossa vida. Talvez nos acostumamos a vir para a igreja. Nos acostumamos a levantar as nossas mãos e adorar a Deus. Nos acostumamos a sair da nossa casa todo domingo. E quantas coisas talvez na nossa vida tem virado uma religião. Quantas coisas talvez na nossa vida tem virado apenas um costume rotineiro, domingo após domingo. E na verdade perde a essência. Então eu creio que Deus te trouxe aqui nessa noite para te renovar, para te trazer de volta a essência, para você poder ser ativado, para você viver não o passado, mas viver um presente melhor do que tudo que você já viveu na sua história. Isso é algo de Deus, mas você reparou que você precisa de combustível para isso. Senão você é sério candidato a estar como essa pessoa dentro da igreja, sempre cansado, nunca está feliz, sempre sem forças, sempre cambaleando. O nosso grande problema é esse, como que era antes e como está sendo hoje. Lembra o dia que você liderou a célula pela primeira vez? Será que é da forma que você tem liderado hoje? Mas talvez o cansaço, as prioridades, os compromissos, tantas coisas para fazer. Então nós precisamos colocar isso diante de Deus. Porque existem certas situações na nossa vida que muitas vezes nos afastam, nos esfriam. Eu lembro, e eu já falei isso aqui, mas uma vez eu cheguei, conversei com o pastor Murilo, falei, pastor, eu não quero ser mais pastor. E ele estava me treinando. Falei, eu tenho um monte de compromisso, obrigação, eu estou fazendo pós-graduação, eu tenho minhas filhas, tenho um monte de coisa para pagar, eu não posso mudar minha vida. O que era isso? Um momento que eu estava com pouco combustível, estava pouco alimento.
E tudo aquilo que eu olhava ao meu redor, talvez eu estava priorizando. E talvez a sua vida chegue a um momento assim. E o que eu vejo com tudo isso, meus irmãos? Que é tempo de muitas vezes nós olharmos para o propósito. Qual que é o propósito de você estar aqui hoje? Eu lembro que eu não queria, mas até um dia que eu fui no Impacto, o pastor Flávio já tinha 10 anos atrás ministrado algo diante de mim, profetizado algo, e eu lembrei de tudo aquilo, e eu vi o quanto que eu estava vivendo só do passado e parei de viver o presente. Talvez você entrou aqui nessa noite assim, você está vivendo aquilo que um dia aconteceu, mas você parou de viver o tempo de hoje. Você está olhando para trás, e quando você olha para trás, você não tem tempo de olhar para aquilo que está adiante. Eu lembro que aquilo reacendeu meu coração, eu alimentei de novo e trouxe um propósito. E Deus me mostrou claramente algo, que quando você toma uma decisão, existe um certo momento que você não tem mais como olhar para trás. Aquele que coloca a mão no arado, ele tem que deixar tudo para trás, não dá mais tempo. Um exemplo, eu lembro que Deus me trouxe uma visão claramente, como se eu estivesse num avião, e eu estivesse de paraquedas ao ponto de pular. E Deus me falou, enquanto você está dentro do avião, você tem a oportunidade de desistir e voltar atrás e deixar tudo aquilo. Mas a partir do momento que você pula do avião, mesmo que você se arrependa, você não consegue mais voltar para o avião, você vai ter que ir até o chão. Você vai ter que ir até chegar lá na terra. Então o que você precisa entender na sua vida? Existem situações na sua vida, o seu chamado, o propósito, o seu casamento, a sua família, que não tem mais como você voltar atrás. Você tomou uma decisão um dia, você pulou, você saiu daquele avião, e não tem mais como você olhar para trás e falar, eu quero voltar para o avião. O que você precisa entender é que certas situações você tomou na sua vida, você precisa ter uma convicção que aquilo foi feito. E eu vi que a minha vida não tinha mais como voltar atrás. Eu vi que eu já tinha tomado uma decisão que influenciava tantas outras coisas. Isso nos leva a crescer, nos leva a aprender, nos leva a nos encher, nos alimentar daquilo que é de Deus para a nossa vida. Eu estava conversando com a minha filha, Giovana, de 7 anos, esses dias, e eu falei, Gigi, você é referência para sua irmã. Tudo aquilo que você faz, ela vai fazer igual. E naquilo eu vi Deus falando comigo também. Ele falou, se você desistir, pessoas que olham para você vão desistir também. Então aquilo que Deus confiou na sua mão, se você entregar, as pessoas ao seu redor vão entregar e vão se cansar também. Então qual tem sido o seu combustível nesses dias? Qual tem sido o seu alimento? O que você tem se alimentado? O que tem te gerado vida? Aonde você tem chegado? Você já reparou? Onde você está chegando? Porque o corpo humano, ele precisa do quê? Combustível do corpo humano, naturalmente falando. Oxigênio, água, alimentação e descanso, dormir. Alguma coisa a mais? Para nós vivermos, ter uma vida saudável, praticamente são essas necessidades. Mas a vida espiritual não é diferente. Qual tem sido o seu alimento nesses dias? Do que você tem se alimentado? Para que você tenha uma vida de fé, uma vida saudável. Abra sua Bíblia em Romanos 14, 17. Romanos 14, 17. Quem achou, diga amém. Pois o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Olha o que Paulo diz aqui, que o reino de Deus, ele não é coisas naturais como comida e bebida, coisas que é o nosso combustível natural. Mas o reino de Deus é paz, alegria e justiça no Espírito Santo. Se hoje você tem vivido um tempo sem paz, sem alegria e sem justiça de Deus na sua vida, sem ser justificado por Ele, é que tem faltado alimento na sua vida. Se você não consegue dormir em paz, tem faltado Deus na sua vida. Se você não consegue viver uma vida alegre, feliz, tem faltado Deus na sua vida. Porque qual que é o combustível do reino dos céus? Qual que é o combustível do Espírito Santo na nossa vida? Paz, alegria e justiça. Então se você não consegue viver uma vida em paz, se você não consegue viver uma vida cheia de alegria do Senhor, e a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força, é porque tem faltado Deus na sua vida. Isso nós podemos falar também de alimento. Qual tem sido o seu alimento e o seu combustível? Porque o fato que realmente combustível existe em todo lugar, mas qual tipo de combustível você tem abastecido? Alguém já colocou gasolina adulterada no carro aqui? Claro que sem querer, algum dia.
porque não sabia. O que o carro acontece? O carro ele acelera mais, fica mais potente, o carro economiza mais gasolina e limpa o motor. É isso que acontece? Não. O carro para, falha, muitas vezes não vai nem ligar e o carro vai ter que mandar para o mecânico. Sabe por quê? Combustível errado. Alimento errado. A nossa vida não é diferente. Quando nós nos alimentamos de combustível adulterado, a nossa vida fica da mesma forma, fraco, sem força, sem motivação para ir para a igreja, sem buscar a Deus e muitas vezes querendo, não vou mais para a igreja não, aquela célula, cansei. Sabe o que é isso? Combustível errado. Então a questão não é se você tem apenas se alimentado, mas do que você tem se alimentado. O que e quem você tem ouvido. O que e quem tem falado na sua vida? O que e quem você tem olhado? Porque tudo isso vai definir quem você é. Aquilo que nós comemos, aquilo que nós nos alimentamos, define aonde nós vamos chegar. Então se você come uma comida ruim, daqui a alguns anos você vai o quê? Pagar por aquilo que você fez. Quer um exemplo? Pega um bebê, pega o filho do Anderson, o Theo. Fala, a partir de hoje, até os 18 anos, só vou dar salgadinho, fofura e Guaraná Dolly. Você acha que ele chega aos 18 anos? Seja sincero. Lógico que não, alimento ruim. E aquilo vai gerar algo na vida dele. A nossa vida espiritual não é diferente. Aquilo que você se alimenta é o que você vai ser. E qual tem sido o seu combustível nesses dias? Do que você tem se alimentado? Onde você tem chegado? Em quem você tem se espelhado? Porque isso vai definir quem você é e onde você vai chegar. Combustível, alimento. Por que muitas pessoas não têm mais vontade de vir buscar Deus? Porque se alimentou de algo errado. Olhou para as pessoas, viu algo errado, viveu algo errado e começou a enxergar aquilo. Então nós precisamos entender que aquilo que nós nos alimentamos vai trazer um resultado na nossa vida. O combustível adulterado na nossa vida espiritual pode ser o quê? Um esfriamento, pecado, algo indevido. Quantas coisas talvez nós temos nos alimentado e tem gerado morte na nossa vida, ou até você continua na igreja, mas continua de um jeito indiferente, de um jeito frio, de um jeito que está a mover, mas você está do mesmo jeito. Está um mover poderoso, impactante, mas você está indiferente olhando. Sabe o que é isso? Esfriamento. Um dia você secou a fonte, um dia secou o combustível, e você está o quê? Andando só na banguela, só empurrado, só empurrando e pesado. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Mais cedo ou mais tarde você vai parar. Qual tem sido o seu alimento nesses dias, meu irmão? Acabamos de vir de um encontro poderoso com Deus. Eu sempre costumo dizer para cada um que eu converso, falo, o encontro ele não termina aqui, mas na segunda, na terça, na quarta, cada semana é um novo encontro com Deus. Mas será que nós vamos viver de encontros novos com Deus? Ou nós vamos viver de, como foi bom aquele encontro de maio de 2018. Que encontro impactante. Nunca mais vivi algo parecido. Nunca mais tive uma experiência com Deus daquele jeito. Não é isso que Deus tem para nós. Aquilo foi apenas o começo. O melhor é o fim das coisas do que o início. Aquilo só foi o começo daquilo que Deus tem para você. Mas quantas vezes nós gostamos de olhar para o passado e, como era bom. Que encontro poderoso. Já se passaram tanto tempo. Mas eu falo pela minha própria experiência de família, de amigos, de irmão. Meu irmão não está aí na igreja. E eu lembro que há 15 anos atrás ele foi da célula que eu estava. A gente era junto, eu liderei ele também. E hoje eu vejo onde eu estou e onde ele está. Ele está longe, ele não está nos caminhos. O que é isso? Um dia ele parou. As coisas continuaram acontecendo. E ele parou. Talvez no seu meio, no seu redor, você vê a mesma coisa. As coisas continuaram acontecendo e você parou. Todo mundo cresceu e você continua do mesmo jeito. Todo mundo casou e você está do mesmo jeito. Por quê? Porque é coisa que você parou, você estagnou, você parou de viver algo, um propósito. E quantas vezes isso te secou, esfriou e você não tem mais força? Como eu disse, essa semana foi um despertar na minha vida. Porque eu falei, se nós buscássemos a Deus 10% do que o pessoal desejou essa semana por combustível, por alimento, por tantas outras coisas, a nossa vida seria diferente, a igreja seria diferente. Eu vi os irmãos circulando no grupo do WhatsApp uma frase muito legal que tem tudo a ver com o nosso contexto. Diz que você fala para as pessoas que está acabando a água, o que eles fazem? Vão lá e abastecem a caixa d'água. Você fala para as pessoas que está acabando o alimento, o que eles fazem? Vão no mercado, compram alimento, estocam alimento
e deixam tudo garantido. Você fala para as pessoas que está acabando o combustível, o que eles fazem? Fazem fila no posto, pagam R$5 na gasolina, pagam R$75, 5 litros de gasolina. Mas daí você fala, Jesus está voltando. As pessoas não se importam. Imagina se nós buscássemos a Deus na mesma intensidade que nós buscamos tantas coisas naturais. E Paulo diz em Romanos 14:17, que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, alegria e justiça no Espírito. O que é isso? Se nós realmente focássemos a nossa vida espiritual, nós estaríamos diferentes, mas nós gostamos de olhar para as coisas naturais. Se nós estivéssemos dispostos a investir a nossa vida da forma que nós investimos a nossa vida essa semana em coisas naturais, a nossa vida seria diferente. Eu falei de R$75, 5 litros de gasolina, porque nós voltamos do encontro semana passada, domingo, e um irmão, um amigo, um discipulador, acabou a gasolina do carro dele aqui na frente. Tentou tirar de um carro, tentou tirar de outro e nada. Daí um amigo aqui pegou e falou, eu sei de tal lugar que ele está vendendo, mas ele está vendendo R$15 o litro da gasolina. Chegou lá na hora, só tinha galão de 5 litros fechado, não vendia menos. Ou seja, 15 vezes 5, R$75. Você acha que esse irmão pagou ou não pagou? Pagou, por quê? Porque senão ele ia ficar com o carro parado. Você entende? Aquilo que nós realmente damos valor, nós investimos. Por que muitas vezes a nossa vida espiritual, a nossa família para? Porque nós paramos de valorizar. Um dia eu li uma frase que dizia assim, acabar um casamento alegando falta de amor, é a mesma coisa de você deixar um carro no meio de uma rodovia alegando falta de combustível. Porque o casamento é algo que tem que ser alimentado, tem que reabastecer, tem que alimentar. O ministério é algo que tem que ser alimentado, tem que ser reabastecido. A sua célula tem que ser algo alimentado, reabastecido. Os seus sonhos, os seus projetos têm que ser reabastecidos, têm que ser alimentados, porque senão um dia eles morrem. Existe uma frase que diz também que para que você vencer os seus medos, você tem que parar de alimentá-los, para que eles morram de fome. Então aquilo que você alimenta vai definir quem você é e onde você vai chegar. E por que muitas vezes nós estamos cansados? Porque o nosso combustível está errado, porque o nosso alimento está errado. Então hoje é dia de nós renovarmos a nossa vida. É dia de você se reabastecer. É dia de você voltar. É dia de você trazer de volta aquilo que um dia você viveu. Mas não viver de qualquer forma. E não viver de passado olhando para trás. Eu lembro há 3 anos atrás, nós fomos viajar para Ilhabela, os exploradores. E eu lembro que eu estava com um Corsa, um carro, eu estava com 2 meninas pequenas há 3 anos atrás. E meu sogro me emprestou o carro dele, um Prisma 1.4 automático. E daí eu peguei o carro na casa dele, era um dia antes, 8 horas da noite, sei lá. Daí eu fui para casa, estava cansado, falei, amanhã eu abasteço. Mas a gente ia sair 4h30 da manhã, 5 horas da manhã, não lembro. E o que eu fiz? Fui para casa, falei, amanhã eu dou um jeito. Enfim, o pessoal, os exploradores chegaram em casa, todo mundo feliz, motivado, falou, vamos sair. O que acontece? Beleza, entramos no carro e tal. Quando eu entrei no rodoanel, eu olhei para o ponteiro, estava um risquinho a menos que um quarto. Meu Deus do céu. Falei, não, mas tranquilo. Aí Gisele, amor, vai dar, fica em paz, está tudo sob controle. Daí eu lembrei, o rodoanel não tem posto de gasolina. Passou o rodoanel, entrou na reserva. Daí pegamos a Ayrton Senna. Falei, agora tranquilo, porque na Ayrton Senna vai ter. Não tinha posto de gasolina. Eu falei, Gisele, começa a olhar no Waze, no GPS, no Google, ver quantos quilômetros faltam, senão eu saio. Comecei a ligar pisca-alerta, no desespero acelerei mais. Depois os irmãos falaram, se acelera vai gastar mais. O que é isso? Até então estava no controle. Mas quando falta combustível em alguma área da nossa vida, a gente perde o controle. A gente perde a noção. E foi o que aconteceu na minha vida. Estava tudo sob controle. Daí a esposa sempre é uma bênção, né? Ela não está aqui agora, eu posso falar. Mas começa a falar no ouvido. Eu falei, tinha que ter colocado. Daí eu falei, Jesus. E começou a criar um desespero. Comecei a suar frio. E eu assim, duro no volante. Não conseguia nem respirava para não ter mais peso no carro, para gastar mais gasolina. Enfim, resumindo, eu vi a entrada da Tamoios, que nós iríamos pegar Tamoios mesmo, e tinha um posto lá. Falei, graças a Deus. Cheguei lá, eu não lembro quantos litros deu, mas eu lembro que o frentista falou, tinha gasolina nesse carro? Porque colocou praticamente o que cabia no tanque. Eu creio que foi o sopro do Espírito que levou até lá. Irmãos, brincadeira à parte, mas o que é isso? Foi uma experiência. Aquilo que falta combustível na nossa vida, a gente perde a força, a gente perde o controle, e a gente não tem mais vontade.
O problema é, eu estava no meio de um caminho, não tinha mais como voltar atrás. Se eu voltasse atrás, aí que ia acabar mesmo. Existem situações na sua vida que você chegou no meio do caminho e talvez você pense em voltar atrás, mas é como aquela história do avião, você pulou, não tem mais jeito, é tempo de você se reabastecer. O problema é que eu pensei em voltar atrás, falei, talvez eu volte, talvez eu saia em alguma cidade aqui vizinha, tantas coisas, mas eu perdi o controle. Talvez você chegou aqui hoje sem controle nenhum no seu casamento, na sua família, no seu ministério, nos seus sonhos, porque um dia secou a fonte, um dia acabou o combustível e você está sem força. O que é isso? Você precisa tomar uma decisão. Você precisa abastecer aquilo que traz vida. O que tem faltado para que você venha viver algo que tenha vida? Abra a sua Bíblia em Filipenses capítulo 3, versículo 13. Filipenses 3:13. Amém? Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que me esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Uma coisa muito importante que Paulo diz aqui, o quê? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. O que diz em Eclesiastes? Melhor o fim das coisas do que o início. Porque não é sábio você dizer, como eu tenho saudade daquele tempo lá de trás. E o que Paulo diz aqui? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Se você quer viver um tempo novo em Deus, se você quer desfrutar do melhor de Deus na sua vida, não é olhando para o seu passado, para o seu velho homem, para aquilo que você era, mas você viver o tempo novo de Deus. Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Você só pode prosseguir para o alvo quando você para de olhar para os alvos antigos, para aquilo que já passou. A mulher de Ló, o que acontece com ela? Quando eles saem de Sodoma, ela olhou para trás. O que aconteceu? Ela virou uma estátua de sal. O que representa isso, falando no nosso ministério, na nossa família, nos nossos sonhos? Quando você para de olhar para o propósito, para o alvo, e você fica olhando para trás, você fica estagnado e você não cresce. Quantas frustrações talvez chegaram na sua vida? Porque você parou. Não existe nada mais frustrante de o quase. Quase eu liderei uma célula, quase o meu casamento deu certo, quase eu consegui um emprego novo, quase a minha vida financeira prosperou, quase. Não existe nada mais frustrante do que viver um quase. Eu lembro, isso eu escrevi faz uns 2 anos atrás, então já deve fazer uns 4 anos. Eu lembro uma vez que eu estava assistindo corrida, Fórmula 1, o Rubens Barrichello, ele ainda era da Ferrari. E eu lembro que estava na última volta, ele estava em primeiro lugar, de repente a voz do Galvão foi ficando mais baixinha, mais triste. Acabou o combustível. E o Rubens Barrichello, que estava em primeiro lugar, ele, tirando os que já tinha sido eliminado, ele foi o último. Por quê? Ele não encerrou aquela prova, aquela corrida. Não existe nada mais frustrante de quase você conseguir, quase você vencer. Eu lembro aquele dia eu fiquei muito triste. Eu estava assistindo aquela corrida, eu gostava muito de Fórmula 1. Eu falei, o Rubens Barrichello vai ganhar. E era uma coisa muito rara acontecer. E de repente, acabou o combustível. Isso também Deus falou demais comigo. Quantas coisas talvez na sua vida espiritual ou nos seus relacionamentos, quase deu certo. Quase aconteceu. Quase foi. Minha célula quase multiplicou. O meu casamento quase deu certo. Não existe nada mais frustrante de você quase conseguir as coisas. De quase terminar. A Bíblia fala de ciclos e tudo que Deus fez, Deus é pleno. Ele faz para fazer algo completo. A completude, a plenitude de Deus. Então Deus não fez nada para ser pela metade. Então quando você vive algo pela metade, você vive uma vida frustrada. Quase. A pior coisa é você viver no quase. Quase deu certo. Ou uma das coisas também muito frustrante é condição se. Se ele tivesse dado a oportunidade, se tivesse me chamado naquele dia, se tivesse orado por mim, se... É algo também muito frustrante. Quantas vezes nós não estamos rompendo porque nós estamos baseados nas frustrações passadas ou nas coisas que um dia aconteceram e nós paramos de viver.
Existem coisas na sua vida que, se você quer atingir um alvo, você vai ter que colocar combustível, você vai ter que se alimentar, você vai ter que colocar a vida de Deus. O que tem faltado combustível na sua vida? O que tem faltado alimento na sua vida? Tudo na sua vida vai ter que ter um preço. Um exemplo, eu fui viajar para a Olímpia alguns anos atrás. E viajar para a Olímpia é uma viagem muito longa, 500 quilômetros, um pouco mais. Então leva tempo. O que acontece? Eu preciso me programar, preciso ter combustível. Para voltar, eu vou precisar reabastecer. O que é isso? Planejamento, ciclo, um tempo que eu preciso me programar para aquilo. Se você não faz isso, você vai se frustrar e não vai concluir o seu objetivo. Qual que era o meu objetivo? Chegar em Olímpia. Qual que era o propósito? As minhas filhas se divertirem lá. Esse propósito ele só pode ser completo quando eu planejo um objetivo e eu vou até o fim. Por que muitos propósitos na sua vida não são completos? Porque o objetivo não foi programado e você não estava disposto a alimentar aquilo que era para ser alimentado. Será que existem algumas coisas na sua vida que você parou de viver o hoje e está olhando para trás? Será que tem coisas na sua vida que pararam de multiplicar? Nós estamos num tempo de crise, de dificuldades, mas quem governa a nossa vida não é aquilo que o governo diz ou que a mídia diz, mas é o próprio Deus. O que define você não é aquilo que você olha nas notícias dia após dia, mas o que nos define é a presença de Deus e Ele é o nosso alimento. Mas o que tem te alimentado hoje? Lembra que eu disse, cuidado com combustível adulterado. Talvez o seu combustível adulterado tenha que ser aquilo que você tem visto, aquilo que você tem olhado, aquilo que você tem escutado, e aquilo tem gerado morte na sua vida, porque tem parado o seu ministério, tem parado a sua família, tem parado o seu casamento, tem parado a vida dos seus filhos. Hoje é tempo de você renovar algo diante de Deus, parar de viver lá atrás. Ai, como minha família era boa naquele tempo, sua família vai ser boa hoje. Ai, como o meu ministério era bom, seu ministério vai ser bom hoje. Você precisa viver o tempo de Deus hoje. Hoje é o dia que Deus separou para você viver o melhor da sua vida. Mas o problema nosso, quando nós paramos de viver o presente, nós olhamos para o passado e nós não crescemos, não rompemos. O que a Bíblia diz em Mateus? Que nós não devemos ficar ansiosos com o dia de amanhã, porque cabe a Deus preparar tudo. Então todas as vezes que nós paramos de olhar para o hoje de Deus na nossa vida, para olhar para o ontem, olhar para o amanhã, nós paramos de desfrutar do presente de Deus na nossa vida. Quantas coisas talvez você parou de viver o tempo de Deus, o presente de Deus, porque você está olhando para aquilo que já foi, ou para aquilo que você esperava acontecer. Então você precisa alimentar a sua vida diante de Deus, aquilo que Deus tem para você hoje. Quantas coisas talvez se esfriou na sua vida, quantas coisas talvez se esgotaram. Mas hoje é dia de você ser renovado. Hoje é dia de você reabastecer. Hoje é dia de você colocar um combustível novo. Algo que vai te trazer vida, algo que vai te encher, algo que vai mudar os seus relacionamentos. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. 2 Reis 4, 1. Certo dia, uma mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame aquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Versículo 5. Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas como eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Então foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá,
venda o azeite e pague suas dívidas, e você e os seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Essa história é uma história muito conhecida, fala dessa mulher que chegou então até Eliseu, fala: o teu servo, meu marido morreu, e os credores estão querendo tomar meus 2 filhos como escravo. E naquele tempo, quando você não tinha dinheiro, você pagava com os filhos, com a família, com a vida, como escravo. Então ele chega e ele faz uma pergunta crucial. Fala: como que eu posso te ajudar? Me diga o que você tem. Qual que é a resposta dela? Eu não tenho nada, vírgula, a não ser uma botija ou uma vasilha de azeite. Muitas vezes nós não recebemos algo de Deus porque nós olhamos como se nós não tivéssemos nada. Mas na verdade Deus nos dá algo. Na mentalidade dela é o quê? Eu não tenho nada. Tenho uma botija de azeite. Então o que Eliseu diz na vida dela? Fala: pega essa botija, vai nos vizinhos, pede botija, pede vasilhas, vai para o seu quarto, se tranca com seus filhos e começa com essa vasilha que você tem a abastecer as demais. E até o ponto de chegar e ela fala: me traz mais uma. Pede para o filho dela, e o filho dela fala: acabaram. Quando que o azeite cessou? Quando não tinha mais vasilha. Primeiro princípio: Deus multiplica aquilo que existe. Enquanto você achar que você não tem nada de Deus, Deus não pode fazer nada. Qual que era o que Eliseu chegou para ela? O que você tem? Como que eu posso te ajudar? Então Deus não vai multiplicar algo vezes 0. Deus multiplica algo baseado num princípio daquilo que Ele já te deu. Então muitas vezes na nossa mentalidade: eu não tenho nada, eu estou sem nada, eu não tenho. Na verdade Deus já te deu algo. Deus distribuiu segundo os talentos. Mas o que acontece? Muitas vezes você não desfruta daquilo porque você não crê naquilo que Deus quer fazer na sua vida. O azeite é um tipo de combustível. O azeite ele era usado para alimento, combustível, alimento, e também ele era usado para lamparinas, para você acender, para iluminação. Então, o azeite representa um tipo de combustível que nós podemos trazer para a nossa vida espiritual. Naquele momento, ela estava num momento de crise, momento de necessidade, momento de escassez. E ela chega diante do profeta e fala: eu não tenho nada, a não ser uma botija, uma vasilha de azeite. Talvez você entrou aqui nessa noite cansado, frio, não tem mais força, combustível 0, já está na reserva, no limite, você não consegue mais nem andar. Mas a partir daquilo que Deus te deu, hoje Deus pode multiplicar e fazer um milagre na sua vida. Seja na sua vida financeira, seja no seu ministério, seja na sua célula, seja no seu casamento. O melhor é o fim das coisas do que o começo. Não importa como começou, importa o que vai acontecer. Mesmo que foi bom, o que Deus tem preparado é algo muito melhor. Mas você precisa tomar posse. A Bíblia diz no versículo 7 que só parou, 6 e 7, quando acabaram as vasilhas. Sabe quando Deus para de derramar algo na sua vida? Quando você para de querer receber. Quando você para de dar algo para Deus, fala: Deus, eis-me aqui, eu quero. Enquanto você faz isso, Deus ele quer e Ele é o maior interessado em derramar algo sobre a sua vida. Mas sabe quando você para de ter experiências com Deus, que é o principal combustível de Deus, é você viver uma experiência, algo que vai marcar a sua vida? Quando você para de desejar, quando você vive indiferente. Quando você vem para a igreja, mas não tem mais vontade de orar. Você vem para a igreja, mas não tem mais vontade de buscar a presença dEle. Quando você vem para a igreja, mas você não se envolve mais, vive indiferente. Quantos irmãos não quiseram nem ir para o encontro, trabalhar? Quantos irmãos não fizeram questão de estar presente em algum evento, algum momento, que era algo renovador? Então muitas vezes na nossa mentalidade: Deus não tem me dado nada. Mas não é porque Ele não quer, é porque você parou de querer receber. Essa mulher, na mentalidade dela, enquanto ela achou que ela não tinha nada, ela não estava recebendo nada. Pelo contrário, ela estava devendo e os 2 filhos iam como escravo. Mas quando o profeta chega: mas o que você tem? Como que eu posso te ajudar? Ela diz: eu não tenho nada, a não ser uma vasilha de azeite. A partir daquilo aconteceu um milagre, uma multiplicação na vida dela. Sabe como acontece um milagre, uma multiplicação na sua vida? A partir daquilo que você fala: Deus, eu quero, eis-me aqui, eu quero receber. Mas quando você cessa isso, o azeite para. Talvez você parou de ter experiências com Deus, você parou de ter um alimento, parou de ter uma experiência, parou de ser renovado, porque um dia você se acostumou com a presença de Deus. Talvez você se acostumou com o mover, você se acostumou com a igreja, você se acostumou com o louvor, você se acostumou em liderar uma célula. A experiência é muito boa, ela ajuda muito, mas ela também nos atrapalha demais. Porque quando nós achamos que nós sabemos, nós paramos de depender de Deus para querer fazer do jeito que a gente acha que dá certo.
E muitas vezes pode até dar certo, mas não significa que Deus está naquele negócio. Então a nossa mentalidade muitas vezes ela é rasa demais, ela é vazia, porque na nossa mentalidade aquilo que deu certo não mexe. Mas nem tudo que dá certo é o que Deus quer. Então por isso nós precisamos estar sensíveis a fazer não aquilo que nós gostamos, mas aquilo que Deus preparou. Será que existem algumas áreas da sua vida que o azeite cessou? Será que existem algumas áreas da sua vida que parou o combustível e você não tem mais força? E você está na igreja como aquela mulher, cambaleando, sem força, não tem mais vontade, está uma luta, um sacrifício conseguir fazer algo? Se você está vivendo assim é porque falta combustível celestial, falta combustível de Deus, falta paz, falta alegria, falta vida de Deus, falta justiça de Deus na sua vida. Hoje é dia que Deus quer te renovar. Mas Deus, Ele só pode fazer do princípio quando existe alguém querendo. Deus nunca vai te dar algo que você não queira. Deus nunca vai derramar algo na sua vida sem você desejar. Porque Deus, Ele é cavaleiro. Então todas as vezes que você vê alguém estagnado, parado, muitas vezes porque se frustrou, porque cansou, ou por causa do orgulho. Mas isso não vem de Deus, não é Deus. Muitas vezes nós colocamos o nome de Deus no meio, colocamos na conta de Deus, porque Deus nunca mais me abençoou, Deus nunca mais fez algo. Mas não tem nada a ver com Deus, tem tudo a ver comigo e com você. Porque nós determinamos onde nós vamos chegar diante das nossas respostas com Deus. Será que existe alguma área da sua vida que parou? O azeite parou, cessou, não flui mais, não tem mais desejo, está um peso ir para uma célula, para uma igreja? É porque falta a vida de Deus. Porque onde há a vida de Deus, há desejo, há anseio, há avivamento, há vida, há unção. O azeite, ele fala de combustível, mas o azeite também representa unção, representa vida, representa renovo, representa o Espírito Santo. Quando falta unção, falta prazer. Porque quando tem unção, há experiência, há vida, há poder de Deus. Será que tem faltado combustível na sua vida? Tem faltado alimento? Para encerrar, Mateus 9:17. Mais um princípio de Deus para que você possa receber algo novo. Deus, Ele só vai derramar o azeite na sua vida a partir do momento que você está disposto a receber e tem um recipiente para isso. Então, preste atenção, talvez você não tenha recebido algo de Deus hoje, porque o seu recipiente, a sua botija, ela está cheia de justiça, de razão, de eu acho, de eu quero, é assim que eu acho que acontece. Deus, Ele não pode te encher onde tem algo cheio. Então, talvez hoje você precise esvaziar daquilo que está cheio de você, para você poder ser cheio de Deus. Em Mateus 9:17... Nem se põe vinho novo em vasilhas ou odres velhos. Se o fizer, as vasilhas se arrebentarão, o vinho se derramará e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro novas, e ambos se conservam. Qual que é o contexto disso? O versículo anterior, ele fala sobre não colocar pano novo em remendo velho, porque senão vai rasgar o remendo velho. E aqui no versículo 17 ele diz o quê? Que não se coloca vinho novo em odres velhos, ou botijas de couro, ou vasilhas de couro. Odres são botijas, são recipientes feitos com couro. E o que acontece? Quando o couro ele está velho, ele tende a rasgar, ele tende a secar. E o vinho novo, ele fala de algo novo que representa o que? Algo que vai ser fermentado. Então por que não pode, no contexto geral e natural, por que você não pode colocar o vinho novo em um odre velho? Porque se você colocar um vinho novo no odre velho, ele vai se fechar, e quando fechar ele vai começar a fermentar, e quando fermentar ele vai estufar e vai estourar, e todo o vinho novo vai ser derramado. O azeite, ele fala de unção, é um tipo de combustível. Mas o vinho novo, ele também é um tipo de combustível, ele também refere-se ao Espírito Santo, mas ele fala de alegria. O que está dizendo aqui? Você não pode ser renovado da alegria do Senhor, que a alegria do Senhor é a sua força, enquanto você está vivendo o velho. Porque se você estiver vivendo o velho, Deus não pode te dar algo novo, porque senão você vai se arrebentar e tudo vai ser desperdiçado. Sabe por que muitas vezes você não está vivendo um novo tempo, no seu casamento, na sua família, no seu ministério, numa experiência com Deus? Porque se Deus te der algo novo, você vai jogar tudo fora. O desperdício do vinho que vai se arrebentar aqui, vai derramar, sabe o que é? Você jogar fora aquilo que Deus te deu.
Muitas vezes nós não estamos recebendo algo novo de Deus, porque se nós recebermos da forma que nós estamos, tudo vai ser desperdiçado. Então o que você precisa entender, Deus te trouxe aqui para te renovar, para você ser cheio do combustível celestial, mas para isso existem 2 princípios. Primeiro, você ter uma botija para que possa ser cheia, uma vasilha. E segundo, você ser algo novo diante de Deus, para que o vinho novo possa derramar e renovar a sua vida. Quero te convidar a fechar seus olhos por um instante. Nós somos esse vaso diante de Deus hoje. Nós somos esse recipiente, essa vasilha que Deus ele quer encher. O vinho ele representa a alegria e o azeite a unção. Se tem faltado vinho, a alegria de Deus e o azeite, unção, Deus ele quer te renovar. Não adianta a igreja, o ministério viver um novo tempo e você está parado lá atrás. Hoje é o dia que Deus separou para você parar de viver o antes, viver o seu passado e começar a viver uma nova história, um novo tempo diante de Deus, de tudo aquilo que talvez um dia você experimentou, aquilo foi apenas o início, mas o fim das coisas é melhor que o início. Na nossa mentalidade, muitas vezes o fim é ruim, porque tudo acaba. Mas o fim, ele representa algo que é apenas o início, que é a eternidade diante de Deus. Se existe algo que hoje você não tem desfrutado, ou você está frio, vazio, comece a entregar diante de Deus. Hoje você vai ser renovado em nome de Jesus. Hoje é dia que Deus vai tirar o seu passado para você viver um novo tempo, um presente diante de Deus. Deus não te trouxe aqui para você viver de passado, de velha história, mas Deus te trouxe aqui para você viver um novo tempo, uma nova história, uma realidade nova, algo que você vai desfrutar e você vai olhar para o alvo, você vai prosseguir, você vai avançar e você vai atingir níveis que você nunca atingiu, porque hoje você tem a oportunidade de tomar uma decisão diante do Senhor. Quais são as áreas da sua vida que você precisa reabastecer? Quais são as áreas da sua vida que talvez você precisa esvaziar aquilo que está te atrapalhando, te consumindo, para que Deus possa te encher? O único critério é você estar disponível para que Deus possa derramar sobre a sua vida. Esteja sensível ao Senhor nesse momento. Fala: Deus, quero deixar minha razão, a minha experiência, o meu passado, a minha história, o meu ministério. Se existe algo te consumindo, algo tirando a sua paz, entrega diante de Deus nesse momento. Entrega diante de Deus aquilo que tem tirado a sua alegria. Entrega diante de Deus aquilo que tem tirado a sua paz. Entrega diante de Deus aquilo que não tem feito você ter experiências, ou aquilo que talvez cessou na sua vida. É você e Deus nesse momento. Trazendo libertação sobre os cativos. Rio de Deus, destino dos salvando os perdidos. Oh, vem
Convide o Senhor para participar das suas áreas que você está fraco, está frio, está sem forças. Fala, vem Jesus. Oh, vem Jesus, enche-nos outra vez. Oh, vem. Oh, vem. Oh, vem, Jesus, enche-nos outra vez. Se você deseja, você anseia, fala, vem Jesus, me enche outra vez. Vida de Deus, flui neste lugar, trazendo libertação sobre os cativos. Rio de Deus, inunda este lugar, curando os enfermos, salvando os perdidos. Oh, vem. Oh, vem. Oh, vem, Jesus, oh, vem, vem, oh, vem, enche-nos outra vez. Oh, vem, oh, vem, 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 oh, vem. Oh, vem, Jesus, enche-nos outra vez. Vem, 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 oh, vem. Convide o Espírito Santo para vir sobre a sua vida. Oh, vem. Convide a presença de Deus. Oh, vem, Jesus, oh, vem, enche-nos outra vez. Oh, vem, oh, vem, oh, vem, Jesus, enche-nos outra vez. Vamos passar, batiza com fogo, derrama o teu óleo, transporta a tua unção. Vamos passar, batiza com fogo, derrama o teu óleo, transporta a tua unção. Feche seus olhos. Oh, vem. Nos evangelhos conta a história de um paralítico, de um coxo que
está diante do tanque de Betesda. E a Bíblia diz que todas as vezes que aquela água se movia, aquele que entrava primeiro, ele era curado. Mas a Bíblia relata que esse coxo passava anos e anos e ele continua do mesmo jeito, porque todas as vezes que ele ia entrar, alguém entrava antes que ele. Talvez faz tempo que você não recebe algo de Deus porque você está sem força, ou porque talvez o seu orgulho não deixou, ou porque você se esfriou, você se afastou, ou talvez tantas coisas aconteceram, e talvez o tempo passou, você não tem mais experiência, está frio, vazio. Mas hoje Deus vai mover as águas, e Ele mesmo vai te carregar até os rios, até o tanque, para você ser curado. Se existe alguma área da sua vida que você precisa de poder, de cura, de milagre de Deus, se existem algumas áreas da sua vida que talvez pararam e você não tem desfrutado mais, você não tem mais experiência, mais vida, hoje é dia que Deus te trouxe aqui para te renovar. Talvez você não tenha forças para entrar no tanque, para que as águas movam e te curam, te mudam, te transformam. Mas eu quero te convidar a sair do seu lugar. Você que precisa de algo sobrenatural de Deus, de uma mudança, de um tempo novo, de algo novo de Deus. E à medida que você sai do seu lugar, as águas se movem. Há algo de Deus para você nessa noite. Você nunca mais será o mesmo. Algo novo reabastecendo você. Algo de Deus te renovando, te enchendo. Seja cheio nessa noite. Seja reabastecido. O combustível do céu, o óleo, o azeite, o vinho. Flui neste lugar. Coloque sua vida para aqui, Jesus. Eis aqui tudo que eu tenho, Jesus. Faz agora o seu querer. Faz agora a sua vontade. Muda, transforma, Deus. Renova, traz vida. Deixa o seu título de lado. Deixa a sua posição de lado. Não importa o que as pessoas vão falar. Curando os enfermos, salvando os perdidos. Amém. Seja cheio. Seja reabastecido. Oh, vem, Jesus, oh, vem, vem, oh, vem, vem. Abrace eles, olhe por eles. Enche-nos outra vez. Vem, 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 oh, vem. Oh, vem. Oh, enche-nos outra vez. Move tuas águas, batiza com fogo, derrama o teu óleo. Vem, 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 vem. Seja renovado. Seja cheio. Cura, milagre, poder. Deus, toca a tua unção.